Mais um podcast Beleza Nativa, gente. Olha que coisa fantástica aqui, né? E hoje estamos aqui na Casa Monoi. Essa casa aqui que é tão gostosa, que é um encontro com a natureza, né? Tá curioso? Quer vir fazer aqui, quer vir fazer a sua reunião? Dá uma olhadinha aqui tem o telefone, né? Entre em contato com a gente, vem fazer uma visita, né? Traga sua esposa, seu sócio, traga todo mundo aqui, gente. Vem tomar um cafezinho, você vai fazer uma visita aqui, vai fazer um levantamento de todos os locais que você tem para esse podcast, para essa reunião. E nos deu o prazer de conhecer vocês, tá? E aproveita, já que você está aqui, toca o sininho, segue a gente, tá? Que isso daqui é um grande presente que você dá. E sempre aqui com a minha parceirona aqui, hoje nós dois de verde. De verde, nós dois, eu estou do cor da natureza. Cor da natureza aqui, tá? Especialmente você não está nem encontrando a gente, nós estamos meio camuflados. Sejam bem-vindos à Beleza Nativa, transformando a beleza em saúde e a saúde em felicidade. Lembrem-se que nosso propósito é trazer conhecimento de saúde, beleza, nutrição e espiritualidade para que você tenha resultados, porque lembre-se que o resultado que você ainda não tem é por conhecimento que falta, mas aqui a gente está a seu serviço para poder trazer todo esse conhecimento. E Roberto, temos concurso. Tem um concurso, gente. A regra do concurso, uma dica para vocês. Dá uma olhadinha nos outros podcasts que nós já fizemos, aproveita, né? Você tem um monte de coisa interessante. A gente só traz gente interessante aqui, não tem outra coisa, só gente interessante. Dá uma olhadinha, tem toda a regra do concurso que nós vamos dar um presente, uma vida de princesa para aquela pessoa que é tão importante na sua vida. Princesa, um mês. Mês de princesa, mês de princesa. É o dia que ela vai sentir, o dia de rainha e o mês de princesa. Isso. Né? A transformação total. Você vai ganhar. A gente crê muito que nosso corpo está dividido entre corpo, mente e espírito. Então, nessa transformação total, o que é o que vai ter, Roberto? Vamos a fazer primeiro no corpo, vamos a ver tudo o que está dentro do seu corpo, fazendo uma desintoxicação, soroterapia, suplementação. Por fora, vamos a fazer toda uma assessoria de imagem para que empoderar a você, para que você seja essa mulher ou homem também que sempre sonhou fazer. Cabeleireira, tem o pessoal que vai cuidar das unhas, roupa, o closet, tudo. Tudo. Vai ser outra pessoa. Isso. Na parte da mente, a gente vai trabalhar com programação neurolinguística, porque a gente sabe que muitas vezes os bloqueios que você tem hoje são por crenças limitantes, mas hoje tem como eliminar isso. E, obviamente, eu sempre falo, nosso espírito é muito importante, porque o espírito comanda a mente e o corpo, então a gente precisa saber leis do mundo espiritual, então a gente vai falar muito acerca dos princípios milenários. E todos os prêmios você vai ganhar, você pode ter a oportunidade, então você tem que ver as regras onde... Olha, vocês vão ver as regras todas, a gente entra aqui no nosso Instagram que é Beleza Nativa, ou então no mesmo YouTube e nos outros filmes, né, nos outros vídeos que nós já colocamos, tem passo a passo tudo que você pode fazer. Então nos acompanhe, gente, nos acompanhe que vocês vão ficar muito satisfeitos só de dar um presente para uma pessoa. Eu particularmente, eu prefiro até dar um presente do que receber. Né? Só ver o rosto de uma pessoa que você gosta feliz, então esse é o presente que nós estamos te dando. E também vamos agradecer a nosso patrocinador, Monoi Precious. Isso, gente, o nosso patrocinador Monoi Precious aqui, que nos proporciona, né? Eu falar em beleza nativa, né? É uma beleza natural, uma beleza natural que vem da Polinésia Francesa, das flores de tiara, dos componentes maravilhosos que tem aqui. E olha, gente, nosso pessoal aqui, tá aqui, nós vamos entrevistar, eles vão receber também, olha, esse presentão para eles, né? Esse é o Elixir, o segredo da juventude, saúde e beleza da Polinésia Francesa. Um elixir de flores, frutas e plantas que transforma sua beleza em saúde. Isso, ó, né? Entra né, no Instagram. monoioriginal.com.br ou também no Monoi Tahiti Original. Monoi Tahiti Original no Instagram. E hoje, gente... Temos dois convidados de ouro. Tá ouvindo a gente? Dá uma levantadinha, vai no banheiro. Você foi no banheiro? Foi no banheiro, tá? Olha o espelho. Agora, dá um sorriso. O que você está vendo? Os dentes. Estão vendo os dentes, né? Agora imagina, só um sorriso sem dente. Vê como a dentição é importante, gente. Então, saúde bucal, muitas vezes, e olha que eu não estou falando só de estética, não. Tá? Saúde bucal significa, às vezes, uma pessoa que pode ter uma endocardite, né? Pode ter um ataque, né? Pode ter tantos problemas de saúde, gente, relacionados só de ter deixado para fora, ter deixado de lado. Tá? Por isso que nós trouxemos hoje doutora Lucimara Demito e doutor Luciano Nantes. Daí duas pessoas.
maravilhosos, gente. Meus dentistas particulares, né? O pessoal fala, não, eu moro aqui na região de Alphaville, tá? Eles são lá da Zona Leste. Outro me perguntaram assim, mas você, é uma viagem para lá, você vai? Eu falo, para mim, tá perto. Tá que ninguém nunca paga uma confiança num bom profissional, gente. Tá? Então, podia ser o triplo de eu andaria. Um bom profissional que passa confiança do jeito que eles passam pra gente, isso não encontra em todo lugar, não. Por isso que a gente tem que dar muito valor, por isso que eu estou esse valor trazendo os dois aqui. Obrigado. Uma honra, muito obrigada pelo convite. Apresenta vocês pra gente. Mulheres first. Primeiras damas. Olha, Lucimara, conta pra gente, se apresenta. Eu sou a doutora Lucimara Demito, especialista em endodontia. O que é endodontia? Trata de canal. Endodontia de canal. Remove a dor, né, do paciente. Todo mundo tem muito pavor. Em 2 horas, ela cuidou de 4 canais meus. 4, que eu falei para ela assim, olha, vou viajando, não tenho tempo, não sei o quê, tô com esse trem doendo. Eu falei, tô com esse trem doendo aqui, me faz uma coisa aqui, eu tô com pressa que meu voo tá marcado. Ela, senta aí e não abre a boca. Eu falei, não, eu tô contra, falou, abre a boca. Não fecha a boca, né? E fez, gente, em 2 horas ela fez 4 canais maravilhosos, sem dor, sem nada, fantástico. É por isso que tem que trazer essa mulher aqui. Meu querido, muito obrigada, é uma honra. E também especialização em harmonização facial. Que hoje está muito em alta. Isso é muito importante, porque os dentes são toda a estrutura do rosto. Sim, então, é um conjunto, né? E já tem 30 anos de estrada. 30 anos. Ela começou a beber. Ela cuidava do bebê, nenenzinho do lado. Juntos a gente tem a clínica LL Odonto. LL Odonto. Por quê, né? Odonto. Por quê? Porque LL Odonto. Luciano e Lucimara. Dupla sertaneja. E você se apresenta pra gente, Luciano? Então, eu sou o doutor Luciano, minha especialidade é implantodontia. E eu sou responsável pelas reabilitações de pacientes edênturos, ou seja, que pacientes? Não têm edênturos, que não têm dentes. O nome é a falta de elementos, né, dentários, né? Interessante. Então a gente faz as reabilitações. E você é até estranho, como é que o dentista cuida de pessoa que não tem dente? São perdas de elementos dentários que ao longo dos anos algumas pessoas deixaram de cuidar, né? E isso foi se deteriorando. Então, a presença de uma cárie, assim a coisa vai se instalando. Como que funciona a cárie, Luciano? Aquilo que ela vai começar a fazer e como se chega a cárie? Vou fazer, fui almoçar. E falou, não escova o dente não. Depois à noite eu escovo o dente. Sim. Que então, acontece? O processo carioso, para se ter uma ideia assim, de velocidade, a gente tem em torno de 2 horas, nós já temos a primeira fermentação. Após 21 dias, eu já tenho o primeiro ponto de cárie. Uau. Então, tamanha velocidade que é a destruição por bactéria. Então, é a necessidade de se fazer sempre avaliações frequentes para que a gente possa identificar esses problemas e assim a gente poder restaurá-los a tempo, né? Antes de que se chegue a polpa, né? Que aí seria a nossa companheira aqui que faria os canais dentários, né? Chegando na polpa é aquela dor insuportável? Chegando na polpa, nem sempre. Varia muito de organismo para organismo. O sinalzinho seria uma dorzinha, inflamação aguda. E aí... Dorzinha cebosinha. Aí o paciente vai deixando e a coisa vai aflorando, vai infiltrando bactéria até que se forme, até o tecido fica necrosado. E em muitos casos parte-se para abscesso. Uau. E aí, em casos avançados, até inchaço na face. Aí que é onde começou o assunto com a endocardite bacteriana e morre o perigo mesmo. E aí essa infecção pode subir no cérebro? Também ela tá tudo, o organismo da gente está todo interligado, né? O dente é o sistema nervoso central e as doenças sistêmicas. Então, bactéria caiu na corrente sanguínea, tem que correr tratar. A endocardite bacteriana, muitos pacientes já morreram por conta disso. Tive uma artista, uma artista famosa, né? Que ela comeu toda a musculatura dela por dentro, né? Sim. Um canal. Atingiu o osso, Renata Banhara. começou por um canal, aí formou o cisto dentígero, o cisto por bactéria, e aí
virou sistêmica a coisa, caiu na corrente sanguínea, quase morreu. Que incrível. Mas morreu, ficou deformada, né? Agora você está linda, como sempre, né? Mas ela muito teve grave. um problema Aí tem uma pergunta muito interessante com respeito a isso. Então, qual é a importância de ter um cirurgião dentista? Porque imagina se ela teve isso porque não tinha um cirurgião dentista, ou não? A saúde começa pela boca, não é verdade? Com certeza. Então, você procurando o seu cirurgião dentista, a gente preconiza a cada 6 meses, mas muitos não fazem, pelo menos uma vez ao ano, se você procurar, você vai estar evitando várias doenças. Doença periodontal, que são gengival, né? As cáries, porque aí um pontinho de cárie você evita com que abale a estrutura dental, para que não parta para uma coroa, porque dependendo do tamanho, da extensão dessa cárie, aí começa a envolver outras disciplinas. Sim. Então a importância é essa, a gente não deixar que chegue a extensos, né, tratamentos. Bom, eu comprei uma preventivo mesmo. Eu comprei uma escova que achei maravilhosa. Dura a beça. É bem dura, então dá para tirar os placas dental, sai um pedaço do dente também. Tá? Exatamente. Mas não sobra nenhuma placa. Eu estou certo com essa escova? Acho que dá para lixar a parede também. Não acredito, você está falando sério. É que sim. Tem umas escovas duras, não tem? Não, a escova dura tira sujeira, tira, mas vamos deixar para dentadura, né? Para dentadura. Porque ela destrói. Não precisa ser não precisa. Essa ideia, né? Quanto mais dura... Sendo ultramacia, é ideal para a sua saúde bucal. Aí, nesse caso, nós fazemos uma analogia. Sim. Você passaria uma escova de aço na tua pele? Cara, boa, gostei. Tá vendo? Ninguém puxando a orelha aqui, né? Então, nós fazemos, a indicação sempre é um tecido macio. Macio, que seja agradável, porque senão também na gengiva. Exatamente. E na gengiva é a mesma coisa. Então, as escovas, hoje existem as escovas ultra macias, que são as escovas mais macias do que as macias que tinham antigamente. São as melhores? São as melhores. São as softs. São as softs e elas vão também remover, tudo depende de uma técnica apurada. Se você tiver uma técnica apurada... Como é essa técnica apurada? Ensina a gente, por favor, Luciano. É importante você consultar o seu cirurgião dentista. Como você usa essa técnica? É a importância de se consultar. Aí onde está a importância de se consultar um cirurgião dentista, justamente para ensinar qual a melhor técnica, qual a melhor maneira de se fazer. Né, a tua higienização bucal. Fio dental é essencial. Fio dental é importantíssimo. Sempre antes e muitas pessoas não usam. Antes, isso que eu dúvida que eu fazia depois. Não, porque o que você tem entre os dentes, você vai finalizar com a remoção, com a escova. Tá. A escova sempre no sentido da gengiva para o dente, nada daquele movimento que vai e vem. Assim para baixo? Sempre para cima. Os de baixo para cima, e os de cima para baixo. Tá. Sentido rotacional a cada 2 dentes, que é o que a escova Você pode ensinar para crianças, né, movimentos circulares, né? Sim. Porque você vai associar a bolinha, né? Vamos fazer uma bolinha, então vai mais lúdico, né? Mais lúdico para a criança entender, né, a forma de higienizar mais corretamente. E a importância... Por que as pessoas não sabem escovar o dente? A pessoa não sabe escovar o dente e não vê ninguém cultural, fazendo né? Cultural, muito, tem que ensinar mais, então. Exatamente. O profissional também não tem esse cuidado, esse capricho. Sim. De perder um tempinho ali na consulta inicial e explicar a importância de procurar um profissional qualificado, uma técnica de escovação adequada, o tipo ideal de escova. Claro. Muitos hoje em dia, por conta da medicina integrativa, aboliram a pasta, o creme dental com flúor. Sim. O que você acha? É a sua opinião? Eu sempre fiz uso do creme dental com flúor e continuo fazendo. Qual é a diferença? Eu acho que é bem preventivo, principalmente para criança, né? Ele vai fortalecer os dentes, acaba diminuindo aquele ácido, o pH da saliva, que aí se tornando mais básico, meio básico, e a cada 6 meses é um tratamento preventivo. Então a gente aprendeu dessa forma e continuamos. Tá dando até certo, hoje né? Deu certo, então não vamos mexer em time que vai ganhar. E as outras opções, você acha que servem igual, ou que são mais naturais, que não tem flúor, ou não tanto? Também porque são pessoas mais conscientes, que já têm uma bagagem de informação maior. Quando se atinge, eu acredito nisso, né? Pessoas que procuram se informar mais, então já tem um controle melhor, então deixa de fazer o uso do flúor e eu passa sou muito a favor, mais mas cuidado. eu tenho umas pastas, eu vejo para minha neta.
ela praticamente acho que é doce uma pasta dental, tem aqueles de vontade de morango. comer. Ela come. Quer comer. Você bobeia, ela está em cima da pia. Inclusive, Ela está em cima da pia com a pasta. Ela Mas comendo por a isso pasta. que então tem que ser sem flúor para criança, Sim. justamente por isso, porque a ingestão em excesso de flúor causa mancha branca nos dentes. Aquele né? neném Isso. parece uma carizinha. Não é inclusive carinha. vale ressaltar que não é a pasta que escova os dentes. A Ah, pasta, que legal. ela é um auxiliar. veículo. Ela é um auxiliar. Isso é O que vai interessante. fazer a escovação é a escova. E não tem É a sua remédio. mão, não Se você é a perguntar, técnica. existe remédio? O remédio é uma boa higienização. É com Sim. a escovação adequada. E a quantidade? E a quantidade, desde que você complete toda a cerda da escova, que são, as cerdas são os cabelinhos, né, Sim. da escova, completou toda aquela cerda, já é o suficiente para você poder fazer a sua higienização. Não precisa sumir a escova, né? Não precisa. E lembrando de escovar a língua, né? Muito paciente, às Também, vezes aparece com porque aquele É. um lodo em cima. Porque não Lodo é bom, né? Eu tô imaginando. a gente já está nesse ambiente. Mostra a tua língua de lodo. Mas o paciente nunca teve informação. Exatamente, disso. porque o que eu entendo que o corpo humano é tão sábio que durante a noite todas as bactérias, tudo o que nos sirve, sube e fica na língua. Na língua. Então, por isso que de manhã é muito importante se escovar os dentes, escovar a língua e depois tomar água, porque Isso, se você tomar água sem escovar os dentes, todas as bactérias que estão na língua, você vai ingerir tudo. volta a ingerir elas. É super importante. Acordou, abriu o olho, corre escovar o dente. E a língua? A língua. Senão o café da manhã vai ser diferente, hein? Cheio de bactérias. Vai ter um sabor diferente se você... Não, gosto nada agradável, né? Me conta uma coisa, qual é a importância de ter uma boa saúde dentária? Quais são os benefícios, perdão? Sim. Quais são os benefícios de ter uma boa saúde dentária? Bom, os benefícios são, você vai estar prevenindo ter outros tipos de doença, né? Porque a má escovação, a gente leva uma doença periodontal, uma doença inicial, que a cárie ela é uma doença dentária. É uma doença considerada doença? Uma doença considerada. E da cárie, a gente previne um tratamento de canal e até a perda do elemento dental. Porque tem paciente que não sabe, não toma cuidado, não trata. Isso tem alguma coisa a ver com revitalização oral? Não. Não. O que é revitalização? Reabilitação, né? Reabilitação oral. Sim, aí a gente vai falar mais para frente. Isso. Você tendo a perda desse elemento dental, aí você vai ter que reabilitar. O paciente perdeu aquele elemento por falta de cuidados, e aí a gente passa para a fase de reabilitação. Você vai devolver o dente para aquela região edêntula, né? Aí já é com ele. Existem várias formas de você perder, através de cáries, através de perdas ósseas. A perda óssea ela pode estar relacionada também com o acúmulo de alimento, que é a placa bacteriana que a gente fala. O acúmulo de alimento forma uma placa dura. É como você colocar... Seria o tártaro. Que seria o tártaro. Pode ser o cálculo renal, que né, no rim, e o cálculo salivar, que é na boca. Que é uma pedrinha, nada mais é do que uma pedrinha, você coloca atrás dos que dentes. ela se deposita na região da superfície dos dentes, e ali existe um ligamento, que são, imagine que você tivesse várias cordinhas ligando a raiz do dente ao osso, e essas cordinhas vão se rompendo. Uau, com o tártaro? Com o tártaro. Que incrível. Com esse rompimento, existe uma perda das estruturas que ligam a raiz do dente ao osso. E dessa forma a gente tem uma perda consequente, a consequência disso seria a perda gengival e a perda óssea também. Então isso também é uma forma de perder o seu elemento dentário. E às vezes a pessoa não precisa nem ter uma cárie para se perder. Então com essa situação começa uma mobilidade dental e com isso, em alguns casos, alguns pacientes podem até já tirar às vezes com a mão, de tão molinho que fica o dente. Tira com a mão? Às vezes fica tão molinho que tira com a mão. Assim, já peguei alguns casos assim. Uau, que incrível. Então são casos de pessoas que mas aí já realmente é uma perda não... óssea bem avançada. Mas esse tártaro por que sai? Por que sai e como se pode evitar para que não saia? Então, o tártaro, a prevenção é realmente através da higienização, não tem outro caminho.
E também a dieta. A dieta também é muito importante também. Por exemplo, o que deve evitar comer? Com muito farinha, bolachas, açúcares. Né? Então isso aí também ajuda, né? Quer dizer, tudo aquilo que está na festinha de criança. Exatamente. Isso, as coisinhas que tiver. Então, o alimento presente na superfície dental, ela vai formar uma massinha. E aquilo, ela permanece e você não consegue remover nem com a escova, nem com a unha. Então é necessário que se faça uma remoção no consultório odontológico para que a gente possa destruir aquela pedrinha e não deixá-la continuar destruindo esses ligamentos, que são essas cordinhas. Só tenta com a unha. Que incrível. Muita gente tenta com a unha, com palito de dente. Palito de dente. Palito, não sai. Mas a placa, o tártaro, ele se forma através dessa placa. Uma vez formada essa placa, acabou de almoçar. Aguarda-se alguns minutos para escovação. Quanto tempo até para escovação? É preconizado de 10 a 30 minutos. Tem que esperar? Porque você ingere o alimento, o pH da saliva fica muito ácido. Então, a acidez, ela gera um atrito se você escovar imediatamente entre a superfície dentária. Você sabe que isso... Eu não sabia. Isso causa... Que eu coloquei isso daqui no meu Instagram, né? Disse um corte que foi. Nossa senhora, os haters fizeram festa lá. Não, isso que já se viu, tem que escovar na hora. Mas 10 minutinhos, é só para ter esse tempinho de equilibrar mesmo o pH da saliva. Conversar e ir até o banheiro. 10 minutinhos, né? Sim. E aí você, uma vez não escovado, pulando refeição, essa massinha, ela vai para a formação do tártaro, que aí é onde começa a petrificar essa massinha e aí você já não remove mais com a escovação. E aí é onde o paciente deixa e vai perdendo esse osso até que se perca o elemento dental. E você sabe qual que é o horário principal? É noturno. À noite? À noite. Muitas pessoas dormem sem escovar os dentes. Não acredito. Muitas pessoas. Então, à noite, o fluxo... Deve ser casado. O que ajuda? Acho que não, porque tem que ser solteiro. E brincadeira, a pessoa se olhar, boa noite, boa noite. Então, o que acontece? O que a gente tem lubrificando o tempo todo os dentes? A saliva. A saliva. À noite, o que acontece com a saliva? O fluxo salivar diminui. Fica grossa. Ele diminui. Então, ele diminui a autolimpeza dos dentes. Então, com isso, é uma festa para as bactérias, né? O processo de fermentação é maior e as bactérias vão... principalmente em crianças, que muitas mães dão uma mamadeira com açúcar à noite e a criança vai dormir. Água com açúcar? Exatamente. E aí, isso chama-se... Leite com açúcar. Leite com açúcar. E isso chama-se... Aí, muitas crianças vêm com todos os dentes cariados. Isso chama-se cárie rampante. Cárie rampante. Que é a formação... Chama cárie ignorante. Quase isso. Então, com essa diminuição do fluxo salivar, também isso impede com que aumenta a proliferação bacteriana e aumenta também o poder carioso. Como é que escova o dente do nenê? Escova? Escova. Vem gengibre? Quando é bebezinho. Todo mundo escova. A minha cachorrinha escova. Desde bebê, você tem que cuidar. Primeiro as mães evitarem de beijar o nenenzinho na boca, que é o costume, né? Tá passando bactéria. Tá colherzinha. O senhor fala da papinha de colocar na boca, né? Para experimentar para ver se está quente. A chupeta caiu no chão, veio 3 vezes na boca do coitado do boneco. Você tem uns que você encaixa no dedo, um dedalzinho. De silicone, um dedalzinho para higienizar. Mas quem não tem condições, não é tão caro, mas querendo evitar, pode pegar uma gaze, envolver no dente. De algodão, o recém-nascido você já passa. Não é bom, né? Não é bom. Pode ficar preso e a gente não vê, né? Nem só por cima, assim, melhor uma gaze. Uma gazezinha no dedo, sim. Umedece ela e passa no rebordozinho, porque a criança, o nenenzinho ainda não tem dentes ainda, né? Sim. Então você passa no rebordozinho. Às vezes nós brincamos tudo, mas pode acontecer muito que, sei lá, a mãe, ou no dia a dia, a mãe está cansada a noite toda, tem que acordar, às vezes o nenê chora, tem que dar mamadeira, tudo, vai dar mamadeira e tem que escovar o dente depois, só hoje não. Só amanhã, só hoje, amanhã e depois. Vai acontecendo, né? Porque, gente, não é preguiça, longe de me falar preguiça, mas o cansaço natural que
Olha, quando a mulher tem esse cansaço, imagina, acordando E hoje em 5 dia vezes mais por ainda. noite. Com Mas certeza. a dentição permanente depende muito da decídua, que é a de leite. Sim. Então, uma dentição de leite mal cuidada, muito dentinho permanente, já nasce até cariado, Sim. muitas situações. Porque a quantidade de bactéria que tem naquela cavidade bucal é imensa. Minha filha, quando era pequena, aconteceu um negócio interessante com ela. Ela caiu, bateu com o dente num piano. Aí esse dente subiu. Uau. Subiu. Né? Aí eu falei, meu Deus, não sei o que vamos fazer, não sei o que. O dentista falou, calma que volta. Sim. Volta. E pior que voltou mesmo. Ele falou, meu Deus, entrou onde foi esse dente, não sei o que tal. É normal acontecer isso? Tá como se fosse estar em queda livre, né? Sim. A lei da gravidade, né? Então ela vai por si só, ela vai se incumbindo de fazer o dente voltar para a posição. E o dente sumiu, você vê que ela bateu no piano. Né? O piano ficou só a marquinha do seu dedo. Esses casos podem ter trauma, pode gerar um trauma, aí em alguns casos tem que fazer tratamento de canal, o dente pode escurecer também, porque há um rompimento do feixe vasculo-nervoso, que é a ligação, né, do nervinho com as outras ramificações. Aí você tem esse rompimento, e aí sim você pode também ter os dentes escurinhos. Então, aconteceu com a nossa filha, né? Com 3 aninhos, ela foi subir no bercinho, no carrinho. Ela subiu ao contrário, o carrinho tombou. E aí o que aconteceu com ele? E aí bateu o dentinho, mas não ia tratar o canalzinho, não havia necessidade na época. E aí já era um trauma, né? Mas o trauma maior a gente ficou sabendo na fase adulta, depois que ela não esquece. Fala, todo mundo falava do meu dentinho escuro. Mas agora é bullying. Hoje tá lindo. Dente perfeito. Com certeza. Me conta uma coisa, e quais são os exames necessários para fazer uma reabilitação oral dental? Sim, isso é muito importante. Primeira coisa é procurar um cirurgião dentista. Qualificado. Sim. O que eu fiz? De acordo com os exames clínicos que a gente faz no consultório, a gente vai observar o que existe e aí nós vamos pedir alguns exames radiográficos, e se houver necessidade, a gente complementa esses exames com tomografias, né? Em alguns casos, em pacientes idosos, até exames complementares de saúde. Né? Exames de sangue também, isso também é uma questão bem importante. Em caso de implante, a gente sempre pede para ver condição renal. Muitos pacientes não fazem um check-up. Devido ao processo infeccioso, né? Você pode ter uma creatinina, às vezes, um pouco alta e alterada, e você pode mais propensão a ter infecções. O que acontece com isso? Você pode interferir num caso cirúrgico. O que pode acontecer? Uma lesão. Você inicia através de uma lesão por bactéria, forma-se pus, se você não cuidar, aquilo vai aumentando cada vez mais e você pode perder estruturas ósseas também, inclusive. Né? E pode não dar certo. Em caso de implante, muitas vezes perde-se, porque a função sistêmica não está todo em dia, e você acaba não dando certo esse tratamento. Por isso que não está deficiente aqui. As vitaminas são importantes também, né? O processo vitamínico, o complexo vitamínico também é muito importante para. Tem paciente que tem problema cardíaco e não sabe. E aí, de acordo com o seu exame clínico no consultório, você vai direcionar. Esse caso aqui está tudo ok, só vou pedir um exame complementar de raio-x. Para ver se tem dente ciso incluso. Muitos pacientes têm dente ciso, nunca tiraram. E não nem sabem que os dentes ciso incluso. Eu tenho 4. Sim. Tem 4? Ele fica lá? Você pode ficar a vida toda ou fica retido no osso, né? Muitos chegam a erupcionar, nascer na cavidade. E outros que não sabem, por isso a gente pede para todos os pacientes a radiografia panorâmica, que é onde você tem a visão geral da boca do seu paciente. E aí, tendo o dente incluso, a indicação de se extrair. Às vezes ele está deitado no osso lá dentro
começa até a empurrar os dentes anteriores. Aí envolve outros problemas estéticos também, de ortodontia, né? E lá dentro também. Outro dia chegou uma paciente pra gente, morrendo de dor, já tinha ido em neurologista e tudo. Ela estava com o dente cariado, siso lá dentro do osso cariado. E detalhe, ela tinha 76 anos. Uau! Uma criança. Demorou 76 anos para saber isso. Para você fazer uma remoção de um dente desse, com um problema, numa paciente mais idosa, os cuidados têm que ser muito maiores. Se você faz num jovem, 20, 30 anos, até a reabilitação daquele paciente é muito mais rápida. Para tudo, né? Para tudo. E além do que, se você tiver que demorar um pouco mais no processo cirúrgico, a pessoa mais idosa, ela cansa um pouco mais. Claro, né? Então, o jovem ele vai suportar um pouco mais o tempo cirúrgico. Então, por isso a importância, a gente sempre fala, não há necessidade de você tirar, mas se você não tirar, a recomendação é que tire, mas se você não quiser tirar, que você faça exames periódicos para fazer um acompanhamento com o seu cirurgião dentista. Isso é muito importante. Você falou em idade, aquela base que falava que o idoso não tem dente. Não? O pessoal falava assim, mas o que você acha dessa frase? Como é que o pessoal fala? Hoje a gente tem que fazer uma relação com os custos, né? Porque a odontologia no Brasil, para muitas pessoas, é muito cara. Então, para muitas pessoas, ter dentes reabilitados é um privilégio. Sim. Né? Porque os dentes vão trazer autoestima para o paciente, vai trazer uma boa mastigação, uma boa trituração dos alimentos para que fragmentem em estruturas menores, em partículas menores, para que a gente faça até uma boa digestão. Né? Além de devolver a autoestima, né? A autoestima, a estética, suporte estrutural facial, que hoje está em moda, né? As harmonizações faciais. Só que muitas pessoas às vezes fazem as harmonizações faciais sem antes reabilitar. Mais importante é fazer a reabilitação. Nossa, que a reabilitação é muito mais importante do que fazer. Então as pessoas gastam dinheiro fazendo a harmonização. E depois tem que refazer tudo. E às vezes não resolve muito problema. Que não tem dente primeiro. Então a função, que é a mastigação, ela é muito importante, né, nesses quesitos. E isso é uma cadeia, né, de consequências que podem atribular perda de estrutura óssea também. Né? Então, tudo isso aí também... Por isso os cuidados de ir periodicamente ao dentista, de fazer uma boa higiene, tudo um controle preventivo, porque ao longo dos anos a gente vai perdendo também as estruturas que sustentam a nossa face, né? Parte muscular, os coxins de gordura, então a gente vai tendo a sensação de derretimento. Sim. E os dentes estão muito, então às vezes o paciente perde um dente, perde só um, perde o outro, perdeu só o outro. Só que essa dimensão a gente vai perdendo também. Então, você precisa cuidar, repor o que está faltando. E o que é mais gostoso para a gente é quando você reabilita um paciente, principalmente o paciente edêntulo, que é sem dentes, a felicidade, principalmente como eu sou especialista em implante, a gente faz alguns protocolos que são, você faz os implantes no paciente e já no mesmo dia você já faz a reabilitação, já coloca a prótese já. Paciente sem no dente mesmo dia. Uau, aí a pessoa tem que ficar as pessoas, assim, o que é gostoso é você vê exatamente isso, você vê o orgulho e a alegria da pessoa. Tem muitos pacientes que se emocionam. É muito emocionante. Então isso pra gente não tem preço. O melhor preço que tem é você ver a alegria no rosto daquela pessoa. Aquele sorriso que eu falei no começo, né? Exatamente. Que antigamente, por exemplo, meu pai não tinha condições, os pais levavam os filhos ao dentista, uma carizinha, não, tem que arrancar. Sim. Então arrancava e usava dentadura com 30 anos de idade. E hoje em dia a gente recomenda o implante, né? O implante dentário. Em quais casos os implantes dentários são recomendados? Na maioria dos casos, né? Os pacientes tendo condições... O que são implantes dentários? Vamos então primeiro explicar o que são os implantes dentários. Os implantes dentários nada mais é do que raízes artificiais. Porque quando a gente perde os dentes, a gente também perde as raízes. Então, as raízes, elas ficam para dentro do osso. O que a gente enxerga quando a gente sorri chama-se coroa. E a continuação dessa coroa são as raízes, são elas que suportam eles fixos no osso.
Então, quando a gente faz uma extração, uma remoção por qualquer lesão, por qualquer outro problema que o paciente tenha deixado, essa remoção é feita num período e aguarda-se uns 3 meses, de 2 a 3 meses. E logicamente que isso depende muito de cada caso, porque existem casos que você pode fazer também uma cirurgia imediata. Você pode remover os dentes e já colocar os implantes. Então, isso é estudado caso a caso, então não tem uma regra específica para cada um. Então, nada mais é do que uma raiz artificial. Você perdeu a tua raiz? Então vamos implantar uma. É como colocar um prego, uma bucha na parede, vamos dizer aí. Funciona, né? Funciona. Ela fica fixa lá, não fica? Sim. Então é mais ou menos isso. E nós deixamos um período para fazer a osteointegração, que é a formação óssea em volta do parafuso, daquele parafuso que nós instalamos dentro do osso. E na sequência a gente faz a reabilitação. E qual é a importância de estar reabilitando um paciente como esse? A principal nós já falamos aqui, que é a mastigação. Né? É muito importante. Porque as pessoas visam muito a parte estética e esquecem da mastigação. Isso é muito funcional. Para a fala também é importante. Exatamente. Então, assim, quando a gente faz essas reabilitações, você devolve novamente o paciente a ele poder mastigar. A funcionalidade. A funcionalidade, exatamente. Então, basicamente, seria isso. Perfeito. Mas a gente sempre fala, podendo não chegar nessa fase de ter que extrair o dente, dando para salvar uma raiz que seja, às vezes, a última fase. A última fase, o último recurso é o implante. Acho que o próprio dentista, o cirurgião deve ficar chateado, né? Quando porque tira, se o paciente vem, às vezes, com uma raizinha, às vezes o paciente vem que você vê na radiografia, tem como tratar o canal e salvar essa raiz. Fazendo-se um pino e uma coroa em cima dessa sua raiz. Nada melhor do que uma estrutura que é nossa, né? Sim. E aí você instala um pino e uma coroa dentro dessa raizinha. E a última opção... Vocês, o que puder aproveitar, a gente sempre aproveita. Sempre é melhor. Tudo que Deus te deu, é melhor que você aproveite, porque igual não será nunca mais. Tem um dentista amigo meu que falou que não devia existir aquelas bolinhas de amendoim dura. Aí depois ele pensou, acho que sim, que me dá tanto trabalho. Mas você sabe que às vezes o paciente, nossa, eu quebrei meu dente com pão. É que às vezes é uma fadiga ali, você tem um contato prematuro. Foi italiano, né? Foi italiano. Tem uns que quebra mesmo. Às vezes uma má oclusão que o paciente tem, você tem um contato prematuro ali, direto. Sim. Pela má oclusão, e aí você acaba fraturando com o pão. Mas o problema não foi o pão, o problema foram as vezes que você teve aquilo ali, aquela fadiga. Imagina quantas vezes a gente mastiga, quantas vezes. Hoje em dia, o estresse, a ansiedade estão muito aflorados. Mas eu peguei um dente que ele rachou inteirinho. Você arranja a força. Na hora que eu senti uma coisinha, na dentista me tirou uma radiografia, tinha um cortezinho até a raiz. Uma linha de fratura. Uma linha de fratura. Quando esse daqui não dá para salvar. Às vezes, com o estresse, a ansiedade do dia a dia. Normalmente, quando fratura assim, o bruxismo, né? O bruxismo, o paciente range durante a noite. E aí, além de ficar totalmente dolorido e articulação, mexer com a articulação, você acaba fraturando um dente, porque a força é muito grande. Por isso que tem que usar prótese, placa de mordida. Eu tenho uma dúvida, qual é a diferença entre próteses, implante fixo ou implantes totais? São as próteses fixas, removíveis. Aí são próteses móveis, as próteses móveis, os implantes. Então, a diferença é que os implantes, as próteses sobre implantes, são próteses que são fixadas através dos parafusos que foram instalados dentro do osso. O parafuso, perfeito. O parafuso que é o implante. Então, que é a raiz. Quando a pessoa que é a raiz artificial. Perfeito. Que é a raiz artificial. Então, essas são as próteses parafusadas sobre os implantes. Existem as próteses móveis. São próteses que não têm, pacientes que são totalmente sem dentes, ou alguns que têm alguns dentes parcialmente. Então, você faz uma prótese parcial, você apoia naqueles dentes remanescentes, os dentes que sobraram. Quando o paciente não tem dente nenhum, você apoia sobre a mucosa oral, que é a gengiva, propriamente dita.
Então você apoia toda naquela base. Quando você tira Dá para apoiar, sim. Porque você, quando você remove, propriamente dita. quando você remove, fica um rebordozinho. E aí naquele rebordozinho que a gente faz o apoio. Alguns casos, aí é onde a gente tem que estudar cada caso, porque tem casos que não há possibilidade de fazer isso. Nós pegamos um caso há umas 2 semanas atrás de uma senhora que estava também nessa mesma condição, que ela tinha as 2 próteses totais superiores e inferiores apoiadas sobre gengiva, mas na parte de baixo ela tinha como se fosse um platô. Então a prótese ficava sambando na boca dela. Ela não conseguia usar, porque ela não tinha aquele rebordozinho para poder encaixar a prótese na posição. Que é a dentadura propriamente dita. Exatamente. Né? E aí nós oferecemos os implantes dentários e hoje ela está sorrindo à toa, feliz, mastigando, com firmeza, tem firmeza para mastigar. Mas aí é mais complexo ainda. Muitas vezes um caso desse não tem osso suficiente para se fazer implante. Detalhe ainda importante. Mais complexo Esse é um detalhe importante. Como fazem aí quando precisa ter então um diagnóstico através de uma tomografia computadorizada. Hoje em dia a gente também passou a utilizar o escaneamento digital, que está muito em alta. Está em alta, está bastante alta agora. E é muito... A gente contrata o profissional para vir ao consultório e é feito o escaneamento. É individual, né? Então, como faz se não tem o osso? Aquilo que coloca. Então, aí existem os enxertos ósseos. Né? Como fazer esses enxertos? Uma cirurgia basicamente simples, pode ser feita no próprio consultório. Alguns casos, pacientes que não pensam em fazer os enxertos, eles querem... Existe uma solução que você pode fazer os implantes zigomáticos, que são implantes... que são implantes mais ou menos de uns 50 milímetros, que você introduz no céu da boca, ele estava na maçãzinha do rosto aqui, ó. Então você coloca uns 4 implantes, 2 de cada lado, e você apoia essa peça fixa, a prótese fixa, sobre esses implantes. Isso também é uma possibilidade, mas é uma possibilidade, a gente costuma dizer, uma possibilidade de pacientes que não vão ter uma vida social, já não tem uma vida social muito ativa, é o último das últimas condições. Por quê? Porque não pode ter uma vida social. Por causa do risco de perda desses implantes. Já não vão, porque não tem dente, então tem vergonha, né? Se você perde um implante desse, é um pouco complicado de se fazer um novo. Porque cada ano que passa, a gente vai perdendo estrutura óssea. Então, com essa diminuição, também pode afetar os implantes. Então, tudo que você for pensar, nós temos que pensar se a pessoa tem ou não estrutura óssea para receber esses implantes dentários. Isso é importantíssimo. Isso através de um exame de tomografia computadorizada, que a gente faz uma análise e ela me dá todas o quanto exatamente, as dimensões do osso, exatamente se ela tem 10 de altura com 5 de largura, aí ali eu faço o meu planejamento. Em cima dessa ideia que você planeja em cima dessa. Exatamente. Ali fica bem perto da realidade, né? Você já faz individualizado, você já faz o planejamento reverso. Hoje com escaneamento, com tecnologia, você já praticamente o paciente já sabe como ele vai ficar. Sim. Uma coisa que eu sei, você falou uma coisa que é individualizado, né? Sim. Tudo individual. A gente vê, às vezes, em umas feiras, pessoal, feira da dentadura. Ai, gente. Tem feira da dentadura? Não, mas você vai em alguns centros, algumas metrópoles, tem no centro ainda aquelas baciadas, bacias com dentaduras. As pessoas vão... É que nem casa de bateria, né? Faz a base de troca, né? Não acredito. Existe isso ainda. O pessoal experimenta na hora. Não acredito. Alguns interiores. Eu fui visitar meu pai no Piauí e lá vi um vilarejo em que tinha a pessoa sentada numa praça e colocava e dentro as dentaduras. Uma placa compra a dentadura, e comprava e botava lá no meio. Pega que fica melhor, que combine melhor com você. Por isso que também a importância aí dos governos, né?
dos governantes, ajudar a população mais carente, que não pode, né? Com certeza. Para poder, isso também é uma coisa também que é muito necessário. Porque imagina, saúde, se ele né? não tem dente, como que vai masticar, como se vai alimentar, ou seja, provoca uma disfunção muito grande. Exatamente. E você devolver, né, a saúde bucal para o seu paciente, a estética. Não, mas tem nada melhor. A saúde tem uma perguntinha bem invocada aqui. Lá vem ele. Tutucando. Uma perguntinha cutucando aqui. Tutuca, Roberto. Bichectomia, sim ou não? Ixi, Nós somos contra. Eu sou só contra. em caso em que há necessidade, Não, né? só para casos de Mas estética. para casos de estética, eu não sou a favor. Eu também não sou. Eu não recomendo. Você não vai, sou a na favor. hora resolve, Mas fica bonito, mas você tirou aquele suporte e daqui 10 anos, como é que eu vou preencher aquilo? Vai cair, igual eu falei. A gente vai perdendo naturalmente os coxins de gordura, estrutura óssea para suporte, a bola de Bichat, no caso da bichectomia removida, você perdeu essa estrutura de sustentação lá na frente. Quando você precisar dela, já não tem mais. E fio não resolve? Não. Lembrando que não deixa de ser um tratamento. Por quê? Sim, tem casos de indicações. Porque tem casos que os pacientes ficam mordendo a bochecha. Sim, mas aí já é indicado. Né? Aí é uma indicação para esse tipo de tratamento. Não é meu caso. Geralmente, acontece com o paciente quando é mais cheinho, tem muita bochecha, então acaba mordendo. Eu por muitas vezes. Uma mania que tem, né? Mas às vezes a espessura mesmo da bochecha, então você vai mastigar, morde a bochecha. Indicado nesses pacientes. Se não prejudicar, deixa ela quietinha. Deixa o que a natureza deu. Lá na frente você vai agradecer o profissional que foi contra, vai. Em algum momento vai cair. Me conta uma coisa, e quais são os benefícios da reabilitação oral? Devolver a estética, a autoestima do paciente, a mastigação, que é a principal, né, função dos dentes. Muitos pacientes sem o dente começam a falar, você não entende palavras. Os fonemas, né? Os fonemas, e aí você devolve o som da voz do paciente, passa a falar melhor. Então... Rapadura é alimento difícil, né? Pô, além de ser carboidrato puro, é dura. É um veneno para dente. É bom para quebrar os dentes, né? Bom para quebrar os dentes, que são uma rapadura dura mesmo. Vai ficando, né? A rapadura essa que tem no Nordeste? É isso. Uma vez... Quebra-dente. Tem um quebra-molar, não tem? Um docinho, quebra-molar. Um negócio que pega, parece um puxa-puxa, que estica aquele negócio. Quebra-queixo. Igual quebra-mola, né? Olha quantos quebras tem aí, né? Tinha, nossa, a gente comia muito. Entrava com uma bandeja dessa, era uma festa. Eles iam pegar uma espátula, batia com martelo. Batia com martelo e pô! A gente saía todo feliz. Ficava feliz ainda. Quebrava o dente e ainda feliz ainda. Tem de tudo. Tem gente que abre cerveja no dente. O dente já vi isso daqui também. Garrafa de... Tem muita gente. Mas essa rapadura, eu me lembro, quando eu morava em Rio de Janeiro, minha governanta me trouxe de Ceará. Ela foi de férias e trouxe. E eu encontrei ela deliciosa. Então eu pedi para ela, eu falava para ela, me corta uns pedacinhos para levar em minha bolsa. De repente eu ia com minha bolsa de grife, com a rapadura dentro. Chique, de formiga. Chiquíssima. Ela me disse, patrão, você gosta mesmo? Rapadura da Gucci. Tem certeza? Rapadura da Gucci. Rapadura finíssima. Compra a Gucci e leva uma rapadura. Nossa senhora. Eu adorava. Vocês são maravilhosos. Isso que não gosto de açúcar, mas eu achei diferente. Pessoas fantásticas, né? Com certeza. Pessoas muito queridas, fantásticas aqui. Vocês voltam? Com certeza. Sempre que chamar, estaremos aqui. Mesmo com chuva. Com trovão. Os outros profissionais da área também. E onde que a gente os encontra? Quero que falem aqui o seu endereço, nosso Instagram. E está aqui embaixo. Tu não pode repetir para eles. Nosso Instagram é @clínica_llodonto. Sim. O paciente pode entrar, vai ter o nosso WhatsApp para agendamento de consulta.
E todas as informações, uma clínica maravilhosa, hein? Uma clínica fantástica que eles têm lá. Está tudo no nosso estacionamento, tudo. Tem estacionamento próprio. Né? Exatamente. Estacionamento próprio. A gente só consulta. Qual é o endereço de lá? É Rua Pedro Avelino, número 81. Fica em São Miguel Paulista. Venha nos visitar. Vem sim, gente. E lembre-se. Eu viajo, não é nem viagem para isso. Se fosse o triplo, eu iria. É 1 hora daqui. Que olha, não é você tratar, você tem que fazer um tratamento com pessoa que você confie, pessoa que você confie, que te dê segurança. Né? Ele foi indicado por uma amiga muito querida, né? A doutora Alessandra. Sandra, que eu também confio. Eu falei, Sandra, se você está me indicando, eu vou de olho fechado. E olha, eu só abri os olhos para ver vocês. E chegou, conseguiu. Cheguei. Eu só posso agradecer vocês, né? A gente agradecemos. Você tem um presente para vocês aqui. Com certeza. Vocês vão conhecer agora o elixir da Polinésia Francesa. Esse aqui é o segredo da juventude, saúde e beleza. É o segredo dessa beleza. De todo mundo aqui usa o monoi. Que eu morei na Polinésia Francesa durante 8 anos. E quando eu morei lá, através de uma nativa que tinha 90 anos, só que ela parecia ter 50. Eu peguei e disse, você me tem que doar o segredo. E aí essa nativa me deu a missão de levar o monoi pelo mundo, que o monoi, o grande segredo científico é essa flor. É uma flor medicinal que ela naturalmente é antibacteriana, antioxidante, anti-inflamatória. Bacteriana? Não. Antioxidante, anti-inflamatória, calmante, purificante e regeneradora. E que é o que ela faz na pele? A gente tem epiderme, derme e hipoderme. E essa flor, ela chega na camada mais profunda, o que nenhum princípio ativo no mundo pode. Ela desintoxica em profundidade, limpa a pele, estimula o colágeno e abre o canal. E quando abre o canal, ele permite que os outros princípios ativos entrem na ação. E quais são os outros princípios ativos? É a canela, que é um regenerador, o grapefruit, que possui colágeno natural, a lima tahitiana, que é vitamina C, sálvia, alecrim, lavanda, lemongrass e a flor de ylang-ylang. E todos os princípios... É muito linda. A flor de ylang-ylang é poderosíssima porque é uma flor que em sinergia com as outras flores, frutas e plantas acelera o processo regenerador. Além que seu aroma de ylang-ylang é altamente afrodisíaco, Roberto. Aí melhorou, hein? Não, é que lá na ilha sempre eles têm todas essas coisas que têm a ver com essa parte mais como é sensitiva e tal. E o aroma que predomina é da flor de ylang-ylang e a flor de tiare. E esse aqui para o rosto, ele serve para olheiras, rugas, acne, psoriase, dermatite, rosácea. Está resolvido os problemas da harmonização. Incrível, incrível. Tudo no frasquinho só. Sim. Ele se usa de manhã e de noite. De manhã, por exemplo, você usa depois que toma o banho, antes do maquiagem, como primer. Incrível. E na noite, quando você vai dormir, você passa novamente. E é incrível. E tem algo muito especial. A colheita da flor, ela passa 4 horas da manhã. Nossa. Por quê? Porque essa flor que vocês veem aqui, o princípio ativo está justo aqui no meio. Então, o sol na Polinésia Francesa, ele sai às 5 horas. E quando o sol sai, a flor abre. Então, ela tem que ser colhida 4 horas para ser colhida fechada. E ela não pode ser colhida por qualquer pessoa. Ela tem que ser colhida pelas mamis, que são senhoras de mais de 60, 70 anos, que lá na Polinésia Francesa, elas têm a missão de cuidar, abençoar, proteger. Então, imaginem essa cena. Um monte de senhorinas que acordam 3 horas da manhã, felizes, contentes, porque estão cumprindo o seu propósito de vida de ir a colher essa flor. Elas chegam lá no campo de flores, fazem uma oração. E quando elas vão a colher a flor, elas profetizam. E elas falam, quando colhem a flor, é impressionante. Elas falam, quando essa flor se converta em monoi, que ela transforma a vida das pessoas. Que linda. Juro. E essa flor está aqui dentro. Então, ele tem uma parte científica, porque lá tem um instituto francês que eles fazem pesquisa, porque não entendem porque o pessoal não envelhece. Mas, por outra parte, tem a palavra, que a gente sabe que a palavra é muito poderosa. Muito poderosa. Ali eu sempre recomendo, nunca falem
o que não quer que aconteça, porque a palavra tem muito poder. Exatamente. Então imagine agora isso aqui, e esse tesouro é para vocês. Meu amor, muito obrigado. obrigada. Muito agradecido. Assim que vocês vão amar isso, os dois têm que Muito estar. agradecido. Isso é incrível. Espero que vocês voltem mesmo. Com Viu? Que nós, vocês certeza. são, Com certeza, além tem que de voltar. competentes, vocês são uma simpatia. Maravilhoso. Simpatia maravilhosa. Vocês foram pessoas muito queridas. Obrigado Muito vocês pela queridas mesmo. Nós oportunidade. somos da família, já. Já, Somos da Com família, certeza. família. Obrigado, Querido. viu? gente, Obrigado que vocês. delícia. Muito Não, é obrigada. incrível. Você vai ver quando começa a experimentar. Eu sou apaixonada, porque Para quando mim eu vai ser conheço... preventivo, porque ruga não tem. Não, né? lógico. Nada. Não, mas você sabe que Eu não sei começa, se eu sou a de pele idade. começa a rejuvenescer, É. começa a rejuvenescer de uma forma que é impressionante. Você viu a minha avó, ela tem 95 Gente. e a pele dela é incrível. E a gente usa ela há 7 anos e hoje há 8 anos que eu uso. Que linda. Incrível. Muito obrigada. Maravilha, incrível, incrível. Eu ando, não, Aninha. Menos de um ano você está Menos de um usando. ano, menos de um ano, Super 5 bem. meses, 5 meses. Imagina, parece A um menininho. sua olheira melhorou muito. A sua olheira Ela passa, não é? passa assim. Só que você tem um jeito de passar. Você tem que passar assim e apertar, né? Isso, porque você aqui Assim, aperta o e gânglio apertar. e leva a toxina Isso, para assim e trás. apertar. Não é pra Porque ele Acaba fazia assim. Vamos jogar tudo aqui, vamos tá Nunca para baixo, né? Depois, Todo quer subir, né? Acaba A drenando. gravidade faz descer. Quer Você no subir. corpo todo. Gente, isso daqui é a beleza nativa, tá ok? Se vocês gostaram da gente aqui, clica, segue a gente, toca o sininho, né? E a gente quer conhecer o nosso espaço? Entre em contato, está aqui o telefone. Siga também no Instagram a gente aqui, tá, gente? Tá? E muito obrigado pelo carinho de vocês e continuem sempre com a gente. Ó, um beijo para vocês. Obrigada. Obrigada.